crianças. Antes de mais, bom dia. Creio que todos nós temos coisas na vida que nós damos por garantidas. E nem nos passa pela cabeça perder essas mesmas coisas. Muitos de vocês chegaram aqui à igreja e deram por garantido que iriam ter uma cadeira para sentar. Sempre foi assim? Sempre existe alguém que cuida disto? Por que é que hoje seria diferente? Para além de ser algo que nós já estamos a contar, que dá um certo jeito, não dá jeito nenhum que cada um tenha que ir buscar a sua própria cadeira ou então ter que sentar no chão. Provavelmente alguns reclamaram. Bom, é verão, vocês estavam mais descontraídos. Mas provavelmente alguns reclamaram. Outros ficaram irritados pelo facto das cadeiras não estarem no seu devido lugar. Outros começaram a olhar para a sua própria condição e pensaram como é que eu e os meus filhos vamos agora sentar-nos no chão. Outros pensaram que já não têm idade para este tipo de brincadeiras. Mas, tal como lhes foi retirado algo que era vosso, ao povo judeu também lhes foi retirado algo que era deles. O povo judeu vivia numa região que lhes tinha sido prometida pelo próprio Deus. E a forma como eles tinham apropriado daquele território era uma prova inequívoca de que realmente Deus lhes tinha oferecido aquela porção de terra. Eles tinham promessa de que iriam ser um povo numeroso, que iriam habitar numa terra próspera, numa terra fértil, e nunca lhes passou pela cabeça de que alguma vez fossem expulsos de algo que era deles. Mais tarde, o povo judeu é então deportado para a Babilónia, para um país onde habitava um povo inimigo. Os seus terrenos agrícolas foram destruídos, foram saqueados, foram roubados. Os judeus estavam a viver o seu pior pesadelo como nação. Abacuque, um homem que viveu cerca de 700 anos antes de Cristo, previu toda esta desgraça acerca do seu próprio povo. E obviamente não foi fácil para este homem saber da parte de Deus que o seu povo iria ser expulso do território que tanto se orgulhava possuir. Não era algo que Deus disse que os outros iam passar. Não era um sofrimento que iria passar ao lado de Abacuque, sendo ele judeu também iria sofrer com esta notícia. Quando nós nos vemos privados de coisas que nos dão tanta alegria, de algo que nós já estamos habituados a ter, de algo que nós julgamos como garantido, o pior de nós vem ao de cima. Quando nós estamos debaixo de uma intensa pressão, quando nós perseguimos um objetivo e tentamos grimir, tentamos procurar todas as soluções e parece que as portas se vão fechando, parece que simplesmente batemos contra paredes, nós temos uma tendência para ficar profundamente irritados. Muitas vezes colocamos no papel de vítimas. Às vezes ficamos até profundamente desiludidos com o próprio Deus. Mas o interessante é que não foi a pressão, não foi aquela circunstância específica que criou este tipo de sentimentos em nós. Estes sentimentos eles já estavam debaixo do tapete. As situações de pressão, as fases de stress, elas simplesmente despertam este tipo de sentimentos. Simplesmente trazem estes sentimentos ao de cima. Mas Abacuque, o homem que nós vamos falar hoje, ele teve uma reação bastante diferente do comum e é exatamente esta postura de Abacuque que eu gostaria de analisar convosco nos próximos minutos. Então vamos abrir em Abacuque, no capítulo 3. Para aqueles que têm telemóvel vai ser muito fácil de encontrar. Abacuque,
capítulo 3, o 3, número grande, e agora os números mais pequenos, do 16 ao 18. Mesmo o final do livro. 3, do 16 até ao 18. Então eu vou ler. Ao ouvir tudo isto, fico cheio de medo, tremem-me os lábios, curvam-me as pernas e todo o meu corpo fica sem força. Mas espero tranquilo esse dia de angústia que se ergue contra o povo que nos oprime. As figueiras não chegam a rebentar e as videiras não darão uvas. As oliveiras não produzirão os seus frutos. Não haverá nada para colher nos campos. Não haverá rebanhos de ovelhas, nem vacas nos seus currais. Eu, porém, sinto alegria no Senhor e sou feliz com Deus, meu Salvador. O Senhor, meu Deus, é a minha força. Torna os meus pés ligeiros como os do veado e guarda-me em segurança pelas alturas. Ao diretor do coro, acompanhamento de instrumentos de cordas. Vamos orar. Deus Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Obrigado pela oportunidade que temos de escutar a Tua palavra. Pai, te oro para que Tu possas conduzir este tempo. Pai, onde realmente Tu possas falar connosco. Possas, nestes minutos, sondar o nosso interior. Pai, e ver aquilo que precisa de ser mudado em nós. Pai, te oro para que Tu possas focar os nossos pensamentos em Ti. Pai, que nestes próximos minutos, por mais coisas que tenhamos a tratar durante o dia de hoje, por mais preocupações que tenhamos na cabeça, que possamos ser disciplinados e, nestes próximos minutos, guardar os nossos pensamentos para aquilo que Tu queres falar connosco. No nome de Jesus. Amém. Abacuque, neste texto bíblico, ele refere que haverá um dia de angústia. Um dia em que a desobediência e a rebeldia de Israel iria ter sérias consequências. Este seria o dia em que o povo de Israel seria expulso da sua própria terra. E Abacuque refere-se a este dia como um dia em que o povo não iria ter o que comer, em que as árvores não iriam dar os seus frutos, em que os campos não iriam produzir nada, em que os rebanhos iriam desaparecer dos currais. Ou seja, o povo de Israel seria privado de tudo aquilo que era considerado o mais básico. E sem estas coisas, ninguém iria conseguir sobreviver. É bem provável que os exércitos invasores, os exércitos da Babilónia, ao entrarem no território de Israel, eles iriam destruir todos os campos agrícolas. Iriam roubar o gado e tudo aquilo que tinha demorado uma vida a construir, que dava uma certa segurança financeira ao povo israelita, que trazia uma enorme satisfação, que até dava uma sensação de autossuficiência. Tudo isto iria ser retirado. Ou seja, o tapete tinha sido retirado debaixo dos pés e tudo aquilo que eles tinham dado como garantido, em breve, iria deixar de existir. Um dos sentimentos que normalmente surge em alturas de maior pressão é uma profunda irritação. E Caim é um bom exemplo do que nós estamos a falar. Caim era filho de Adão e Eva, irmão de Abel, e a sua história aparece logo no início da Bíblia, logo no início do livro de Gênesis. E através da narrativa que conta a história deste homem, nós podemos depreender que não era a primeira vez que este homem fazia ofertas a Deus. Era um ato normal. Pessoas naquele tempo traziam oferta a Deus como um sinal de gratidão pelas bênçãos que Deus dava. Mas neste episódio, Deus não se agrada da oferta de Caim
e fica contente pela oferta dada ao seu irmão. E Caim fica extremamente irritado. A expressão que a Bíblia utiliza é que Caim ficou com uma cara fechada. A raiva foi ganhando cada vez mais espaço dentro de Caim. O facto de ele ter sido contrariado, se ter sentido inferior em relação ao seu irmão, fez com que o pior de Caim viesse ao de cima. E neste diálogo que Deus mantém com Caim, Deus permite a Caim que ele olhe debaixo do tapete e veja todo o lixo que está ali acumulado. Não foi esta contrariedade que criou estes sentimentos em Caim? Eles já lá estavam. Da mesma forma connosco. Quando nós somos contrariados, somos pressionados de alguma forma, quando nós tentamos buscar soluções para os nossos problemas e parece que as portas se vão fechando, nós podemos ficar extremamente irritados. Mas no final deste diálogo, e antes de Caim ter cometido a barbaridade que cometeu, que foi assassinar o seu irmão, Deus relembra a Caim que a raiva deste homem, tal como a nossa raiva, ela pode ser dominada. O povo de Israel caminhou por 40 anos no deserto. Inicialmente eles viviam como escravos no Egito, fugiram para o deserto, mas a caminhada no deserto ela revelou-se mais longa e mais dura do que eles estavam à espera. As reclamações da parte do povo eram mais do que muitas. Faltava comida, faltava bebida, as necessidades mais básicas não estavam a ser supridas, o desconforto aumentava dia para dia, era um pesadelo, sem fim à vista. E Moisés liderava o povo em direção à terra prometida, àquele que seria o futuro território de Israel. E depois de ouvir tanta murmuração, tanto queixume, este homem, este líder, cede à fraqueza. A pressão e o desgaste trazem ao de cima o pior que havia em Moisés. Uma atitude de vitimização. Moisés questiona sobre o porquê de Deus o ter colocado naquele papel de liderança. Pergunta a Deus se por acaso era pai ou mãe daquele povo para assumir tamanha responsabilidade. Diz a Deus que preferia morrer do que continuar a desempenhar aquele papel de liderança. E não foi a primeira vez que Moisés tem este tipo de comportamento. Em alturas de maior pressão, Moisés tinha uma tendência para reagir desta forma. A pressão mostra o que está debaixo do tapete. E neste diálogo que Deus mantém com Moisés, Deus alivia a pressão deste homem, trazendo outros líderes para o lado dele, no sentido de ajudarem Moisés a liderar o povo em direção àquele que seria o futuro território de Israel. E no final ele lembra a Moisés de que Deus tem poder para cumprir as suas promessas. Não importava a condição do povo naquele momento. Não era importante as dificuldades que eles estavam a atravessar, que eles estavam a ter a atravessar aquele deserto. Se Deus tinha prometido que iria os colocar numa terra próspera, numa terra fértil, Deus tinha poder para cumprir as suas promessas. Por sua vez, Nínive era uma cidade habitada por pessoas extremamente cruéis. Estas pessoas, os moradores desta cidade, faziam tanto mal que já não sabiam o que era fazer o bem. E Deus decide intervir nesta situação e envia Jonas para Nínive. E envia Jonas para Nínive com uma mensagem para entregar àquele povo. Jonas decide fugir desta missão. Deus envia Jonas para Nínive e Jonas vai para Tarsis. Deus não permite, porque também tinha algo para ensinar a Jonas, e leva-o novamente até Nínive, e Jonas cumpre a sua missão da forma mais irresponsável possível. Jonas não passa tempo suficiente na cidade, de forma a que todos os habitantes pudessem ouvir esta mensagem da parte de Deus. A cidade demorava 3 dias a ser percorrida, Jonas fica apenas 1 dia nesta cidade. Ele entrega apenas parte da mensagem e apresenta um Deus extremamente enraivecido que iria destruir Nínive, independentemente da resposta dos ninivitas. E mesmo no meio deste desastre, que é a postura de Jonas, os ninivitas arrependem-se do mal que tinham feito e Deus decide-lhes dar uma nova oportunidade. E Jonas fica profundamente ressentido e desgostoso.
E este é o terceiro sentimento. Este homem pede a Deus para que Deus lhe retire a vida. Simplesmente porque Deus não destruiu aquela cidade. Este era o desejo de Jonas, era a expectativa de Jonas. A história continua. E Deus faz crescer uma planta. Jonas abriga-se nesta planta, era um dia de intenso calor, e era a forma que Jonas encontrou de ter ali alguma sombra. E Jonas fica extremamente agradado com aquele conforto. O destino de mais de 120 mil pessoas, que era a população da cidade de Nínive, já não era importante. Na realidade, o seu conforto era a única coisa que importava naquele momento. Deus permite que aquela planta seque e mais uma vez Jonas espalha todo o seu ressentimento, todo o seu desgosto para com Deus. Jonas foi mais uma vez contrariado, foi mais uma vez pressionado e o pior de Jonas vem ao de cima. E no calor das emoções, enquanto as emoções estavam ali todas à flor da pele, Deus aproveita esta oportunidade para ensinar algo importante para Jonas e algo importante para nós também. De que a nossa mente ela deve estar alinhada com aquilo que são as prioridades de Deus. Expectativas erradas acerca de Deus, de que Deus nos vai dar tudo aquilo que nós queremos ou tudo aquilo que nós pedimos, uma obsessão pelo conforto, podem produzir um enorme ressentimento com Deus quando a nossa vida muda. Apesar destas serem reações naturais, e certamente todos nós já passámos por elas, é possível seguir um caminho diferente. Quando nós estamos centrados em resolver os nossos próprios problemas, em agir como se todas as soluções dependessem de nós, como se todas as soluções estivessem ao nosso alcance, a irritação, a desilusão e a vitimização são recorrentes na nossa vida. Mas Abacuque sugere aqui um caminho muito mais saudável para nós e para aquelas pessoas que lidam diariamente connosco. Este homem, através do seu próprio exemplo, incentiva-nos a assentar as nossas esperanças, as nossas forças, naquilo que é a nossa condição como filhos de Deus e não naquilo que é o momento que nós estamos a atravessar. E por isto Abacuque afirma: sinto alegria em Deus e sou feliz com Deus, meu Salvador. O Senhor, meu Deus, é a minha força. Estas verdades acerca de Deus, elas são intemporais. É a forma como Deus relaciona com os seus filhos. É a forma como Deus relaciona connosco. É a forma como Deus relaciona comigo e contigo. E isso não muda. Às vezes a vida é injusta. Às vezes a vida é assustadora. Os dias de angústia vão chegar. As cadeiras vão nos ser retiradas. Mas Deus é bom. Talvez alguns de vocês estejam a pensar que isto soa a uma enorme irresponsabilidade. É novamente aquela lenga-lenga de fechar os olhos e de fingir que os problemas não existem ou que os problemas se vão resolver sozinhos. Mas se nós pensarmos bem, não seguir aquilo que Abacuque está aqui a sugerir é que há uma enorme irresponsabilidade. Porque se os problemas não saem da nossa cabeça, se nós ficamos todo o dia a pensar no mesmo, em como o problema me afeta e em soluções para solucionar este mesmo problema, o mais certo é ficar irritado, desiludir-me com Deus e começar a olhar para mim como uma espécie de uma vítima. A nossa cabeça começa a funcionar como uma espécie de loop, sempre à volta dos mesmos pensamentos. Vamos começar a acusar algum cansaço mental, vamos perder discernimento, a nossa capacidade para resolver problemas vai diminuindo. Mas esta via que Abacuque está a sugerir aqui, ela é muito mais saudável porque, em primeiro lugar, nós não perdemos noção de quem Deus é. Quando nós vivemos a nossa vida a tentar buscar soluções para todos os problemas como se eles dependessem de nós, a nossa imagem acerca de nós mesmos é muito maior do que realmente é e nós tornamos Deus como um acessório na nossa vida. Ela é muito mais saudável porque nós libertamos espaço na nossa mente para nos focarmos nos problemas que realmente podem ser resolvidos neste momento. Tornamos pessoas mais disciplinadas emocionalmente. Não é uma luta fácil, não é um caminho fácil de perseguir. O desgaste das situações, da pressão, torna-nos pessoas mais vulneráveis.
E é precisamente nestes momentos de maior vulnerabilidade que Satanás, o inimigo das nossas almas, aquele que vem para matar, para roubar e para destruir, vai segredando aos nossos ouvidos e vai tentando incutir algum tipo de pensamentos que são altamente destrutivos. No entanto, a consciência dessa vulnerabilidade, ela devia levar-nos de volta para Deus. Devia levar-nos de volta a termos uma imagem mais realista acerca de nós mesmos. E foi exatamente isto que Abacuque fez. Quando nós perdemos de vista aquilo que é constante na nossa vida, nós tornamos altamente inconstantes. Saímos de casa contentes, chegamos a casa tristes e zangados. Todos os dias são uma montanha russa no que se trata a sentimentos e emoções. Isto é péssimo para nós e é péssimo para as pessoas que convivem diariamente connosco. Porque vão sair magoadas com as nossas respostas, vão sair magoadas com as nossas atitudes. Muitas vezes vão sentir-se impotentes porque não sabem como ajudar, como reagir. Abacuque e o seu povo estavam prestes a perder algo que davam por garantido. O seu território iria ser invadido por povos inimigos, as colheitas iriam ser destruídas, o gado iria ser roubado, o dia de angústia estava para chegar. Mas a pressão que toda esta notícia causou em Abacuque não o fez olhar-se como uma vítima, não o tornou uma pessoa desiludida com Deus, não fez com que este homem ficasse profundamente irritado, antes, pelo contrário, trouxe ao de cima algo muito bom que estava gravado e cravado na mente e no coração de Abacuque. Uma profunda gratidão e uma profunda alegria com Deus. A sua mente, ela foi levada para outro lugar. Este homem colocou os seus olhos em Deus, no Deus que não muda. E quando a vida estava prestes a mudar, a tornar-se assustadora, a tornar-se injusta aos olhos dos israelitas, Abacuque reafirma na sua mente e no seu coração de que Deus é bom. A pressão das notícias difíceis, das expectativas frustradas, das caminhadas longas, das caminhadas duras que muitas vezes atravessamos na vida, levam-nos a descobrir o pior que há em nós. Uma postura de vitimização, uma irritação profunda e, por vezes, até uma decepção profunda com Deus que vai arrefecendo na nossa caminhada cristã. Mas estes são os sentimentos que Deus nos permite constatar em alturas de maior stress. Em alturas em que nós perseguimos objetivos e não conseguimos alcançá-los. Em alturas em que nós somos contrariados, somos espremidos de alguma forma. E estes sentimentos, eles precisam de ser combatidos. Precisam de ser contrariados. E o facto destes sentimentos virem ao de cima é, na realidade, uma oportunidade para a mudança. Nestes próximos segundos, eu gostaria que tivéssemos um tempo mais introspectivo. E podemos fechar os olhos, simplesmente por uma questão de concentração. E durante este tempo que estamos em silêncio, podemos pedir a Deus que nos mostre, que nos relembre quais os sentimentos que vêm ao de cima quando nós estamos a passar por estes momentos de maior stress e de maior pressão. Para alguns vai ser a raiva, para alguns vai ser a vitimização, para outros vai ser a desilusão, para alguns vão ser todos eles, para alguns, se calhar, não vai ser nenhum deles, vai ser outro tipo de sentimento que eu não referi aqui. E enquanto estamos a pensar neste assunto e estes sentimentos vêm à nossa mente, podemos pedir a Deus que transforme isto em nós.
A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, a nossa desobediência a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar. E se estes sentimentos prejudicam-nos, prejudicam o outro. E como não vem da parte de Deus, antes pelo contrário, então é desobediência alimentar estes pensamentos. Se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar. Mas uma outra promessa que nós temos na Bíblia é que o Deus que começou esta boa obra em nós, Ele vai terminar.